Noite de derrota, clima pesado e, de repente, uma declaração que cai como uma bomba no noticiário. Um dos principais jogadores do Flamengo sinaliza o fim da sua jornada no clube. Então, o que está por trás do anúncio de Everton Cebolinha? É isso que a gente vai desvendar agora, em detalhes. Pois é, a frase foi essa, direta, reta e num momento de pura frustração. Mas o que leva um jogador desse calibre a fazer uma afirmação tão forte e logo depois de uma final? A gente vai investigar essa história ponto a ponto. Ok, vamos começar pelo timing. Porque, no futebol e na vida, o quando as coisas são ditas muitas vezes é tão revelador quanto o que foi dito. E o momento que o Cebolinha escolheu para falar diz muito. Pensa só, a declaração não veio numa entrevista marcada, com calma. Veio ali na zona mista, de cabeça quente, minutos depois do time perder um título importante. É um cenário de frustração total, o que acaba amplificando e muito o peso de cada palavra. Certo. Agora vamos sair um pouco do calor da emoção e entrar no campo dos fatos. O que é que os dados e a situação contratual do Cebolinha nos dizem? É aqui que os números começam a contar a história de verdade. O ponto de partida é este aqui. O contrato dele com o Flamengo tem data para acabar, dezembro de 2026. Ou seja, o relógio está correndo e isso, naturalmente, cria uma certa urgência para definir o futuro. E aqui está o ponto-chave, nas palavras do próprio jogador, o silêncio da diretoria. Essa falta de um movimento, de uma procura por parte do clube para discutir uma renovação, é claramente um dos principais motivos para essa declaração com tom de despedida. E aí a gente chega a um ponto importante, porque apesar dessa incerteza toda sobre o futuro, o desempenho dele não é de um jogador esquecido no elenco, sabe? Este número 3 representa os gols que ele já marcou na temporada. Vamos ver como isso se encaixa no quadro geral. Olha só os números dele em 2026. Dos 14 jogos do time, ele esteve em campo em 11. Quer dizer, ele não é um jogador que fica só no banco. Ele tá na rotação do elenco, participa, contribui e marca gols. Isso torna essa falta de conversa sobre renovação ainda mais intrigante, para dizer o mínimo. Vamos mudar o foco agora para a dinâmica dentro de campo. Porque além da questão do contrato, existe uma briga bem intensa por uma vaga no time titular. E isso adiciona mais uma camada de complexidade a essa história toda. Aqui o cenário da competição fica bem claro. De um lado, o Cebolinha, um jogador já estabelecido, produtivo. Do outro, o Samuel Lino, seu concorrente direto pela posição. E o detalhe crucial, na partida mais importante até agora, a final da Recopa, Cebolinha começou no banco. O Lino foi o titular. Para um jogador do calibre dele, isso certamente tem um peso enorme. Mas, apesar da frustração de ser reserva numa final, a resposta pública do Cebolinha foi muito profissional. Ele reconhece a escolha do técnico, o Felipe Luiz, e joga a responsabilidade de mudar o cenário para os próprios jogadores. É uma postura de respeito, mas que, claro, não esconde a vontade de ser titular absoluto. Agora, vamos ampliar o nosso foco. Será que o caso do Cebolinha é uma situação isolada? Um problema individual? Ou será que é um sintoma de algo maior que está acontecendo lá nos bastidores do clube? Tudo indica que é a segunda opção. Essa é a grande pergunta que fica no ar. A declaração de um atleta tão importante, feita nesse contexto específico, raramente é só sobre a situação dele. Geralmente, acaba refletindo o clima geral do vestiário e do clube. E o contexto é exatamente este, o início de 2026 muito turbulento para o Flamengo. A derrota para o Lanús foi o segundo título importante que escapou só neste começo de ano, gerando uma pressão imensa sobre a comissão técnica e os jogadores. O ambiente é de cobrança e a fala do Cebolinha ecoa nesse cenário. Bom, com todos esses elementos na mesa, a gente chega à grande questão final. E agora? O que acontece a partir deste momento? Quais são as consequências dessa despedida que foi anunciada de forma tão impactante? O ponto central aqui é o seguinte: não se trata apenas de perder um jogador, é sobre como o clube inteiro vai reagir a isso. A possível saída de um atacante experiente e decisivo como Cebolinha obriga a diretoria e a comissão técnica a repensarem as estratégias, seja no mercado de transferências ou no próprio esquema tático do time. E a gente encerra com essa reflexão. A declaração do Cebolinha parece ter sido a primeira peça de um dominó que pode gerar grandes mudanças no Flamengo. A forma como o clube vai gerenciar essa situação e se preparar para um futuro sem um de seus principais nomes será o grande teste para a força do seu planejamento e a resiliência do seu projeto para 2026.